Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Isaías 9. De hoje até o domingo, dia 21 de dezembro, teremos algumas mensagens, sermões relacionados ao Natal. Não necessariamente apenas aqueles textos que tem em Lucas, em Mateus, do nascimento de Jesus, na noite que Jesus nasceu. A gente vai olhar aqueles textos também, mas eu quero olhar alguns textos um pouquinho diferentes, que apontam para o nascimento do Senhor Jesus, nesses pelo menos quatro mensagens natalinas aí. Eu te convido a vir, a meditar. Depois vai ficar gravado lá no YouTube da igreja. Se você quiser assistir novamente, você pode assistir, compartilhar, se for bênção para a sua vida. E Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, é o nascimento e o reino do príncipe da paz. Esse é um dos textos mais usados no Antigo Testamento para falar do nascimento de Jesus, porque ele é muito claro no versículo 6, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas eu quero olhar para ele todo, para a gente ver que o nascimento de Jesus é muito mais do que o simbolismo que tem em uma noite. É muito mais do que isso. Isaías 9, de 1 a 7, diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Todos, versículo 6, vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, a fim de firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração nessa noite e nos transforme para melhor. Que entendamos o valor desse texto da Tua palavra para nós. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém e amém. Se você viu o convite que eu mandei desde sexta-feira para o culto de hoje, está lá que o culto teria como tema na pregação Natal, o fim da guerra. Natal, o fim da guerra. E eu quero que você pense, sabe no presépio de Natal? As luzes simbolizando a estrela que guiou os magos, se bem que os magos não visitaram Jesus quando ele nasceu, foi muito tempo depois, os pastores que visitaram, mas a manjedoura, sabe aquele ambiente todo belo,
aconchegante. Mas, na verdade, eu quero que você pense que o nascimento de Jesus tem a ver com guerra. O nascimento de Jesus tem a ver com batalha, tem a ver com conflito, tem a ver com tirar a opressão, tirar o jugo, tirar a escravidão, tirar as trevas de cima do povo de Deus. Natal é o fim da guerra. E a profecia do nascimento do Rei Jesus diz isso. E, queridos irmãos, cada dezembro o mundo se ilumina com a ideia comercial do quê? Da magia do Natal. Eu tenho um pastor amigo meu que detesta essa palavra, a magia do Natal. E de tanto ele falar, eu peguei ranço também dessa palavra. Não tem magia no Natal. Nesse período, casas e ruas brilham com pisca-piscas. Ou então com aquelas luzes mais extravagantes, controladas por inteligência artificial. Brilha para cá, brilha para lá. Você olha assim, meu Deus, quanta coisa. No entanto, por trás de tanto brilho, de tanta luz artificial, os corações ainda procuram uma luz para fazer sentido a sua vida, para fazer sentido a sua pessoa. E para encontrar o verdadeiro significado da celebração do Natal, nós precisamos nos afastar do nosso tempo, tão excitado de tantas luzes, de tanta compra e de tanto comércio, e nos voltarmos para a época que Isaías 9 foi escrito, e nos voltarmos para essa profecia, nos voltarmos para Israel do século 8º a.C., nos voltarmos para a palavra de Deus que foi entregue por Isaías para esse povo num momento de guerra, num momento de opressão. A Galileia aqui é para a região que a profecia aponta. A Galileia aqui foi palco da invasão assíria. A capital da Síria era Nínive. A Assíria, então, quando eles atacaram o reino de Israel, o reino do norte, o primeiro lugar que eles chegaram foi no extremo norte de Israel, que ficava o quê? Zebulon, ficava Naftali, ficava a Galileia dos gentios. Sim, as primeiras trevas que chegaram em Israel, vinda do norte, chegaram nessa terra. E essa passagem gloriosa, ela apresenta consolo, ela apresenta esperança, ela aponta uma luz brilhante exatamente para a região que viu mais trevas, que viu mais morte, que foi mais deixada de lado. E esta passagem gloriosa proclama o nascimento de Jesus não como um enfeite sazonal. De ano em ano a gente enfeita. Não, o nascimento de Jesus tem nada a ver com enfeite de Natal sazonal, mas com o libertador divino, tem a ver com a luz do mundo, tem a ver com a chegada daquele que quebraria o jugo do inimigo, quebraria o jugo das hostes de Satanás, quebraria o jugo do pecado. E olhando para o texto aqui, a promessa de Deus para essa região é de uma libertação política da opressão, mas acima de tudo, uma libertação espiritual. Porque a prisão espiritual é fruto do pecado. O real sentido do Natal, então, é o nascimento do Messias. Jesus, o príncipe da paz, que veio para pôr fim à guerra da nossa alma contra o pecado. E quando nós guerreamos contra o pecado, irmãos, quem ganha? Se for a gente guerreando, é o pecado. Por isso que o nosso libertador é que vence essa batalha por nós em primeiro lugar. Então eu quero ver com os irmãos algumas coisas rapidamente aqui sobre o Natal como o fim da guerra, e deixe sua Bíblia aberta aí. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é sobre a escuridão que há profetizado para essa terra, mas também o brilho profetizado para essa terra. A Galileia sofreria invasão do rei da Síria, pois você pode ler 2 Reis 15, 29, ele vai falar cidades que a Síria chegou primeiro e vai estar lá, Zebulon, Naftali e outras cidades.
Mas logo também é predito aqui que nesse lugar de trevas, que o império assírio chegaria, o Messias prometido viria e a sorte do povo seria mudada. Para compreendermos o poder desta profecia, a gente tem que olhar então para 700 anos antes de Cristo, um tempo de terror, um tempo de sofrimento, um tempo de escuridão política, porque o rei de Israel não deu conta de defender Israel do exército assírio. É claro, era um castigo de Deus porque o povo abandonou a Deus? Era um castigo de Deus porque o povo se inclinou para adorar outros deuses? Era. E então o texto vai dizer dessa escuridão, desse tempo brutal. Isaías profetiza então que o império assírio ele vai crescer e vai marchar sobre Israel, e os assírios eram extremamente cruéis. Matavam mulheres grávidas, matavam crianças, matavam anciãos, eles deportavam pessoas da terra conquistada em massa para sua terra, eles destruíam a identidade do povo, a esperança de toda a terra conquistada, ela era tirada, toda identidade e esperança. O versículo 1 aí vai mencionar que as terras de Zebulon e Naftali, a região mais ao norte do reino de Israel, e esta área era conhecida como Galileia dos gentios. O rei Diclag-Perecer III, por volta de 734 a.C., ele passa como um rolo compressor sobre a Galileia dos gentios. E vence esse povo, e derrota esse povo, e milhares são mortos. Milhares são levados para o cativeiro distante, a um jugo, uma opressão militar. E essa terra arrasada, ela é descrita aqui na Bíblia, versículo 2, como terra onde havia sombra da morte. Terra onde havia trevas. A realidade da terra arrasada, então, é chamada de terra de aflição, é chamada de trevas, de sombra da morte, porque ali a esperança humana foi embora. Quem vai nos libertar desse rei? Quem vai nos libertar da Assíria? Isaías começa a sua profecia, então, dizendo que essa terra cheia de escuridão, ela iria ver a luz um dia, em primeiro lugar. Mas antes da luz chegar, o que reinou ali? Trevas. Antes da esperança chegar, o que é que reinou nesse lugar? Desesperança. Antes da vida eterna chegar, o que é que reinou ali? A morte. Toda esperança humana havia se extinguido, e é justamente nessa grande escuridão que Deus intervém. É justamente aqui que o profeta aponta, não para o palácio real em Jerusalém como meio de socorrer ou de dar liberdade, não. Ele aponta para algo mais distante, para a Galileia. Na Galileia vai chegar a luz. Ele proclama então esse contraste entre a história do povo que andava nas trevas e que veria grande luz. Vamos olhar Mateus capítulo 4, e nós vamos ver de 12 a 16, que essa luz aqui que é predita não é uma metáfora política, não é apenas uma figura de linguagem, não é um alívio mental, psicológico, mas é um alívio real. Olha o que diz Mateus 4, 12 a 16, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para onde, irmãos? Para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim que João Batista morre, que o ministério de Jesus vai expandir, onde é que Jesus vai morar? Nessa região, que em Isaías 9 é predito trevas. Percebe? O centro do trabalho de Jesus, o quartel-general de Jesus aqui na terra, foi exatamente aqui. E aquela terra que aqui em Isaías 9 viu grande treva, grande morte, veria luz e veria vida. Ele vai continuar aqui, versículo 14.
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías, então, se você voltar para Isaías 9, versículo 3, ele vai dizer, então, que Deus revela um novo futuro para todos aqueles que seriam iluminados por Cristo. Isaías 9, versículo 3 vai dizer: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Olha que contraste. Seriam invadidos pela Síria, seriam mortos, seriam deportados, mas em breve a luz de Deus resplandeceria ali. E o povo seria o quê? Multiplicado, e a alegria aumentada. Isaías, ele profetiza no momento de guerra, no momento de trevas, mas ele faz o povo olhar para frente, porque em breve nasceria um menino, que teria o nome de Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Isaías 9:3, então, vai revelar um novo futuro para todos aqueles que seriam iluminados por Cristo. E essa mudança de vida, de tristeza para alegria, de trevas para a luz, recebe uma bela e poética comparação. Sim, as coisas serão transformadas, e há uma comparação poética. Versículo de número 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, diante da luz, diante do Messias que virá. E ele vai dizer assim: como se alegram na ceifa. O produtor rural ama a época da colheita, não ama? Tiver tudo bem carregadinho ainda. Isaías vai dizer de forma poética: quando essa luz vier, vocês serão multiplicados, a alegria vai ser aumentada, e vocês serão tão felizes quanto aqueles que estão colhendo na época da ceifa. E ele diz mais, ele vai dizer assim: e como exultam quando repartem os despojos. Quando o exército vence o outro, o exército vencedor fica com os despojos da batalha, não é? O que sobrou? Qual foi o lucro? O que nós vamos levar para a nossa terra? O ouro, a prata, as coisas preciosas. E ele fala assim: quando essa luz vier para vocês, Zebulon, Naftali, quando vier para vocês, Galileia dos gentios, vocês serão tão felizes quanto um exército quando vence uma batalha e compartilha entre os vencedores os despojos da guerra. Isaías, ao mesmo tempo que ele fala da escuridão da história, desse tempo aflitivo e opressivo, ele também aponta para o futuro, para a luz que viria ao mundo e luz que tiraria as trevas do mundo. Essa alegria da colheita e da vitória, que está aí no versículo de número 3, ela nos leva naturalmente a um próximo aspecto. Ora, se há alegria como colheita e alegria como vitória na guerra, como que isso vai acontecer? Como que isso vai chegar até nós? Como que agora é profetizado trevas e derrota e morte e perseguição e opressão? A luz vai chegar, nós seremos transformados para melhor, mas como que isso vai acontecer? E então, nós vamos ver como será o quebrantamento do jugo, o despedaçar do jugo e o fim da guerra. Versículos 4 e 5, que diz assim: falando dessa luz que viria: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Primeira coisa que ele vai falar é que em meio à escuridão da opressão assíria, Isaías então anuncia a libertação.
anuncia a vitória. E essa libertação tem raiz no poder de quem? No poder de Deus. E ele faz o povo lembrar de uma outra época. Ele vai dizer assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. O que está dizendo aqui? Deus vai vencer essa batalha para vocês. E para vocês crerem nisso, lembra do dia dos medianitas. O que aconteceu no dia dos medianitas? Você pode ver isso lá em Juízes capítulo 7. O exército dos medianitas tinha 135 mil homens. 135 mil. E de repente Deus levanta Gideão para lutar contra os medianitas. E o primeiro exército que junta com o Gideão tinha quantos homens? 30 mil. Dá para vencer um exército de 135 com 30 mil homens? É difícil, né? Numa época que era confronto direto. Mas Deus fala com Gideão assim: tem gente demais, Gideão. Então nós vamos cortar. Quem está com medo, volta para casa. Quem é covarde, volta para casa. Foi uma leva grande. E faz isso, bebe água assim, bebe água não sei o quê. No final, quantos homens ficaram com Gideão? 300. E numa noite, numa estratégia, eles gritam espada pelo Senhor e por Gideão, e quebram cântaros e luzes e aquela coisa toda, e o acampamento dos medianitas com 135 mil soldados fica desesperado. Começam a fugir e começam a matar uns aos outros. E o que é que sobra desse exército? Quase nada, a tal ponto que no final os 300 homens vão perseguir alguns medianitas que sobraram e matou todo mundo. Em última instância, quando ele fala: vocês serão libertos, o jugo vai ser tirado, como no dia dos medianitas, está dizendo assim: Deus é quem vai fazer. Não é uma batalha que vocês vão vencer, vocês não vão trazer essa luz, vocês não vão acender o interruptor, vocês não vão expulsar o inimigo, vocês não vão expulsar essa coisa triste. Deus vai fazer, porque vocês não podem fazê-lo, não podem. Isaías, ao dizer que o Messias fará a libertação, como no dia de Midian, ele destaca um princípio eterno. A nossa salvação se dá não por meio e força de exércitos terrestres. A nossa salvação e o nosso livramento não se dá pela nossa própria força, pela nossa capacidade, pelas nossas boas obras. O Messias que viria, iria tirar o jugo, o Messias iria intervir para tirar a opressão, e isto seria uma intervenção direta de Deus. Vocês não vão se libertar. Queridos irmãos, o homem não se salva. É o Messias que o salva. A opressão política e principalmente o peso do pecado na alma seriam tirados desse povo exclusivamente pelo Messias. Como Deus deu vitória para Israel nos dias de Midian. E o que acontece quando essa libertação chegar? Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O versículo 5 traz a imagem profética forte do fim da guerra. Toda bota do guerreiro que anda no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, serão pasto para o fogo. Essa, irmãos, é uma cena de destruição final. A bota do guerreiro e o tumulto da batalha fala do momento que, quando o exército inimigo está vindo, as botas fazem barulho, há tumulto, um barulho opressor, som de passos do invasor, assim, faz o coração do povo estremecer. Eles iriam pisar na terra de Israel. E mais, a veste revolvida em sangue
é uma imagem de horror, é o trauma, é o custo brutal da guerra. A roupa fica suja de sangue, porque o dono da roupa morreu. A bota barulhenta, as vestes cheias de sangue, é uma imagem desse fim que a guerra traz, uma imagem terrível. Mas ele diz que tanto a bota do inimigo opressor e quanto as vestes de sangue iriam ser queimadas pelo fogo. Obviamente, queimada é pelo fogo, né? Mas iam virar pasto para o fogo. Um sinal de que nenhuma bota de militar iria sobrar. Nenhuma roupa cheia de sangue seria vista pelo povo, porque quando o Messias chegar, não haverá nem sinal de guerra. Nem um troféu. Não, eu vou ficar com a bota do inimigo aqui, não. Queima tudo. Quando entrarmos, irmãos queridos, no novo céu e na nova terra, não teremos em nós nenhuma marca do velho homem. As coisas velhas terão passado, as lágrimas já terão sido enxugadas, as dores tiradas, a morte não vai ter seu lugar, não vai ter nem sinal da batalha que temos aqui. Assim como quando Deus vier e restaurar o povo dele, nem troféu, nem marca da história, da batalha seria visto, tudo ia ser queimado pelo fogo. Isaías profetiza então que o reino messiânico iria vir e não haveria troféus de guerra, não haverá mais utilidade para as armas ou para os símbolos da violência, eles serão literalmente transformados em pasto para o fogo, serão consumidos. Isto simboliza uma paz que é total, uma paz que é permanente, uma paz tão completa que até os vestígios da guerra serão tirados. E os vestígios da violência apagados. Essa paz só pode ser estabelecida por aquele que será chamado de quê? Aí no versículo 6, Príncipe da Paz. Quando Deus intervir e expulsar o inimigo da Galileia dos gentios, nem sombra de guerra será vista no futuro. Então nós vimos aqui esse como que acontece o quebrar do jugo, a ação do Filho de Deus, o fim da guerra, tão fortemente, poeticamente profetizado aqui para esse povo e profetizado para nós. Mas em último lugar, versículos 6 e 7, fala do nome do Salvador, o nome da luz que viria ao mundo, também fala do seu trono. Nós vamos ver um pouquinho sobre o Messias e o seu governo eterno. Versículo 6, porque o menino nos nasceu. Por que não vai haver vestígios da guerra? Por que o povo vai se alegrar como quem vai para a colheita, como quem reparte os despojos da guerra? Por que isso vai acontecer? A resposta é, porque o menino nos nasceu. Um filho, o que fez? Se nos deu. Irmãos queridos, quando Jesus nasceu, ele foi dado para quem? Para nós. Lembram quando o anjo vai falar com os pastores, naquela noite? O que ele fala com os pastores? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador. Ele fala assim, é que hoje vos nasceu para vocês. Então, o menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E qual é o seu nome? Então, é que ele vai dar 4 títulos desse Salvador. A gente não vai ver detalhes aqui, obviamente, a gente não tem tempo para isso, só esses nomes aqui dariam uma boa série para a gente, mas ele vai descrever um pouquinho quem é o Messias, quem é essa luz. A partir dos seus nomes ele fala que ele é maravilhoso conselheiro,
ele é fonte de sabedoria. Jesus é o guia perfeito. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu chamo e as ovelhas vêm. As minhas palavras que eu digo para vocês, disse Jesus, são espírito e são o quê? Vida. Jesus é maravilhoso, conselheiro. Olhe para os evangelhos, olhe para a palavra de Cristo. Não há como errar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao quê? Ao homem que fez sua casa sobre a rocha. E quando vem a inundação, não a derruba. Jesus é maravilhoso, conselheiro. Depois ele vai dizer que Jesus é Deus forte. El Gibor, ou seja, ele é o poder divino encarnado. Ele é capaz de salvar, ele é capaz de governar, ele é forte, ele é valente, ele é Deus forte, ele é Senhor forte. Também vai dizer que um dos seus títulos é Pai da eternidade. Ele traz paz completa. Aliás, Pai da eternidade, ele garante o futuro do seu povo. Se ele é o Pai da eternidade, quando que ele vai morrer? Nunca. Quando o seu governo vai acabar? Nunca. Porque ele é o Pai da eternidade. A eternidade é controlada por ele. Olha que coisa maravilhosa. E por fim, ele é o príncipe da paz. Ele tanto manda na eternidade, e ele pode dar a eternidade para nós que cremos nele, como também ele é o príncipe da paz. Ele governa a paz, ele controla a paz. E quando ele dá a paz para o nosso coração, quem é que pode tirar? Nada e nem ninguém. Esses 4 títulos são maravilhosos, eu não vou me deter aqui, mas depois você pode pesquisar, procurar e ver como que esse Salvador prometido, essa luz prometida, pode fazer tudo aquilo que na profecia é prometido para nós. Agora, versículo 7. Ele é tudo isso, não é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que ele é isso tudo? Para que seu governo, versículo 7, aumente, em vez de diminuir. Como que são os reis deste mundo? Eles aparecem, crescem, e depois de, pode ser até muitos anos que acontece, morrem. E os impérios desse mundo morrem também. Não tem aqueles que estão dizendo que o império norte-americano está acabando aí? Se está ou não, se é agora ou não. Os reinos caem. Mas o governo do Messias, o que é que acontece? Ele aumenta, ele não diminui. Ele é isso tudo para que seu governo aumente e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. O rei legítimo de tudo que existe é Jesus. Ele nasceu descendente da linhagem de Davi. Seu reinado não seria algo usurpador, não seria algo ilegítimo. Jesus é descendente de Davi. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus para Davi. Davi, no seu trono, vai sentar alguém, descendente seu, e vai governar por quanto tempo? Para sempre. O versículo 7, então, ele encerra esta gloriosa profecia com a frase mais garantidora das promessas divinas de toda a Escritura. Tudo isso aqui, a libertação, a luz, tirar a opressão, vencer o inimigo, aumentar o povo, trazer alegria, governar, tudo isso vai acontecer por causa de uma coisa. Última frase, qual que é? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa gloriosa profecia de 1 a 7, ela é encerrada com essa frase maravilhosa que nós precisamos entender. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E o que é zelo? A palavra zelo aqui no hebraico é kinal. E kinal, ele não é apenas uma emoção, um entusiasmo que acaba.
Essa palavra aqui, traduzida para nós como zelo, é um ardente zelo de Deus por sua própria vontade, por sua própria fidelidade e pela sua própria palavra. O zelo aqui, ele descreve um ciúme santo de Deus, o seu desejo intenso de proteger aquilo que lhe pertence de forma exclusiva, a sua palavra e o seu povo. A palavra para zelo aqui, em algumas versões da Bíblia, é traduzida como o ciúme do Senhor dos Exércitos fará isso. O que é ciúme aqui? Nada tem a ver com o que é proibido. Lembram? Quando vai falar de amor lá, fala que o amor não arde em ciúme. Só que zelo e ciúme aqui é outra coisa. Lembram que nos 10 mandamentos é dito assim: não farás para ti mais escultura, mas antes ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus tem zelo, Deus tem ciúme do seu povo, e Deus quer exclusividade do seu povo, para adorá-lo, para servi-lo e para ele ser Deus. Zelo aqui, esse ciúme aqui, é por exemplo, quando o casal lá casa, e o homem ele tem ciúme da esposa, não aquele ciúme que controla, mas aquele desejo de falar assim: eu quero você só para mim. E a mulher fala o que com o marido? Eu quero você só para mim e para mais ninguém. É esse zelo que quer exclusividade. O texto vai dizer então que esse zelo de Deus pelo seu povo, esse zelo de Deus pela sua palavra, é que garante que Deus vai fazer isso. Zelo é a força executora de Deus que tira a promessa do campo da possibilidade e leva para o campo da certeza. A vinda do Messias, a sua entronização e a eternidade do seu reino de justiça não depende de força militar, não depende das boas obras humanas, mas depende de Deus ter zelo pela sua própria palavra, por si mesmo e pelo seu povo. O homem tem capacidade para fazer guerra, não para salvar. Mas o zelo de Deus tem força infinita para construir a paz, e ela jamais ser tirada do povo de Deus. É por isso que temos segurança. A salvação e a esperança que temos no reino de Deus, ela não corre risco. Qual é a chance de Jesus falhar, irmãos? Zero. Por quê? Porque o zelo, esse ardor fervoroso de Deus, faz com que Deus cumpra a sua promessa. E Cristo não falha. E essa luz não perde o brilho. Ela não fica aí 30 dias piscando e depois, quando passa o Natal, a gente vai lá, puxa a tomada e apagou. Não, é uma luz eterna. O zelo de Deus é a força infinita e construtiva que estabelece paz eterna para o nosso coração. Nossa esperança nesse Natal em Jesus é inabalável, porque ela não está baseada na nossa força ou na nossa fé, porque a nossa força e a nossa fé podem falhar. Mas a nossa esperança nesse Natal, na salvação, na vida eterna, ela se baseia no zelo de Deus, que cumpre cada uma das suas promessas, inclusive aquela que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E ora, e espera para o cumprimento dessa promessa. O zelo do Senhor é a nossa segurança de que a luz veio, a guerra acabou, e o Rei Jesus reinará por quanto tempo? Para sempre. E eu termino dizendo que este é o real sentido do Natal. A vinda do Messias, a vinda de Jesus. O Natal não é sobre luzes na árvore, viu, irmãos? O Natal é sobre a luz que desceu às trevas mais densas na Galileia. Lembram quando Jesus passa curando, pregando, libertando de demônios e salvando o povo? Hoje, quando Jesus entra no coração dos homens, ele afasta
a guerra, ele afasta a escuridão. Jesus nasceu para ser o fim de toda a guerra lá fora, e sobretudo a guerra dentro de nós por causa do pecado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para finalizar, Cristo já reina no seu coração? Você já entregou a Ele todo o jugo do pecado? Toda a escuridão, as trevas do pecado? Entregar o jugo a Cristo significa reconhecer que nós não podemos carregar sozinho o nosso pecado, não podemos resolver sozinho o nosso pecado, mas nós devemos crer em Jesus que pagou pelo nosso pecado, tira o nosso pecado e nos traz paz que vai durar para sempre. Podemos estar em tempos de opressão? Sim. Lutas? Sim. Opressão do inimigo? Sim. Mas pode esperar, porque todos aqueles que creem em Cristo irão para um lugar, novos céus e nova terra, e nenhum vestígio da guerra vai ver, nenhuma bota de soldado, nenhuma roupa suja de sangue, tudo vai ser apagado. E a luz de Deus, que é Jesus, brilhará para nós eternamente. Aliás, quando João vê a Nova Jerusalém, ele diz que nem viu o sol, por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o próprio Deus, é a luz da Nova Jerusalém. Isaías 9, de 1 a 7, é um texto claramente que a gente pode usar no Natal, fala que o fim da guerra veio quando Jesus nasceu, e todos aqueles que creem têm paz com Deus, e vence o maior inimigo de todos, que é o pecado. Amém.